Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, a primeira coisa do vídeo de hoje, eu quero indicar um grande amigo meu que faz parte do Terça Livre e criou um canal independente. Ele está com um trabalho somente dele também. É o grande amigo aí, Paulo Henrique Araújo, né, que apresentava muitas vezes os boletins lá do Terça Livre e o programa Invasores também. E agora ele fez um canal somente dele aí, né? Então é uma pessoa muito inteligente, é um cara muito bacana e é uma pessoa aí que está também criando um novo meio de comunicar-se com todos e espalhar aí a boa filosofia, os bons comentários e também as boas mensagens das pessoas que estão em busca da verdade, não é isso? Então vou deixar aqui o link do canal dele no comentário fixado para que vocês sigam, recomendo muito, é uma brilhante pessoa aí, tá certo? Grande amigo Paulo. Bom, eu fiquei de fazer esse vídeo antes, só que eu não consegui por questões de tempo. E eu quero comentar com vocês uma coisa muito delicada. Eu já tenho falado aqui no canal algumas vezes sobre este assunto do transhumanismo, né? Poucas pessoas comentam a respeito disso porque é realmente um assunto espinhoso, um assunto que faz com que você seja visto como um teórico da conspiração, para variar, não é isso? Só que toda vez que nós somos considerados teóricos da conspiração, depois de alguns anos, são coisas que realmente demoram, as pessoas podem constatar que a coisa é realmente verdade, né? Nós vemos aí que muitos assuntos, como por exemplo o próprio Foro de São Paulo, o Clube Bilderberg, a ONU e etc., todas aquelas coisas que eram ditas anos atrás, que eram consideradas absurdas, teorias da conspiração, hoje nós vemos que são reais, concretas e os agentes realmente existem e agem da maneira que foi relatada por diversos filósofos, diversas pessoas, diversos jornalistas que estudaram, que investigaram a coisa. E essa questão do transhumanismo não é uma questão um tanto quanto nova, é verdade, mas é nova em consideração a ação real do transhumanismo. Por que eu digo isso? Porque toda discussão filosófica, ideológica, científica, ou no melhor modo pós-moderno, visto que cientificista, ela sempre começa num pequeno grupo de intelectuais, de pessoas notáveis sim, mas que discutem dentro de think tanks, dentro das academias, através muitas vezes de teses universitárias, a questão, a ideologia, até mesmo a subcultura que é colocada muitos anos depois em prática, como nós estamos vendo na questão do transhumanismo aí. Então, se vocês colocarem no Google agora mesmo transhumanismo USP ou transhumanismo tese universitária, vocês verão a quantidade de teses universitárias relacionadas a este assunto. Quer dizer, na questão de que eles querem, hoje em dia, realmente revolucionar todo o ser humano e transformando-o praticamente numa máquina, né? Transformando-o praticamente num robô ou transformando o ser humano, utilizando aí das antigas mitologias gregas, em quimeras. Porque se nós pegarmos o cientificismo moderno, o cientificismo como uma subcultura e como um movimento revolucionário, nós vemos que o cientificismo ele resgata, né, muitas vezes as antigas heresias, o antigo paganismo e o antigo politeísmo grego. Sim, o cientificismo pega aqueles antigos deuses gregos que já eram elementos da própria matéria, né, e colocam eles hoje em dia na mesma ciência. É como se nós estivéssemos novamente num período do renascentismo, onde o antigo paganismo proliferou nos mesmos lugares em que ele foi combatido e foi colocado como heresia, não é isso? Pela Santa Igreja. É uma coisa muito curiosa. E o cientificismo resgata isso. Então, quer dizer, esse progressismo, esse dito avanço pela ciência, pela técnica, nessa tecnocracia que nasce da velha e famigerada heresia panteísta, ela faz com que essas outras coisas não tenham realmente um progresso, mas sim um retorno das antigas coisas que parecem um raciocínio sempre circular dentro do cientificismo, dentro do que eles chamam de ciência hoje em dia, que realmente não é ciência, como bem lembra o professor Ricardo Augusto Felício na questão do aquecimento global.
é pura geopolítica, é puro domínio, é puro poder de pequenos grupos muito poderosos, grupos aí que financiam esse tipo de estudo e grupos muitas vezes esotéricos. Discussões esotéricas começam com think tanks, com grupos intelectuais, e depois esses grupos intelectuais acabam achando aí quem os financia. Geralmente são fundações norte-americanas que são interessadas nesse tipo de estudo, e também as fundações chinesas, o Estado comunista chinês, comunista sim, que financia esse tipo de coisa e resguarda esses cientistas, porque muitas vezes, como na China já há uma questão de controle social brutal e um assassinato de cristãos também brutal, lá é um terreno muito fértil para que esse tipo de estudo esotérico, transhumanístico, seja proliferado e seja feito com completa liberdade, porque isso servirá depois como uma forma, como um meio de controle social concreto, de fato. Então, muitas vezes, até mesmo a questão cientificista dos estudos científicos, né, dos recortes abstrativos da realidade, eles são instrumentos, eles são discursos pretextuais de puro controle social, que é o que está acontecendo. Vi uma notícia saindo aqui, primeiramente na revista Galileu da Globo, depois também outros portais, e aqui tem uma matéria no Renova Mídia, dizendo: cientistas da Espanha criam ser híbrido de humano e macaco. É isso. Aqui fala: equipe avança na tentativa de transformar corpos de outros animais em fábricas de órgãos humanos para transplantes. Em um laboratório localizado na China, o pesquisador espanhol Juan Carlos Ipsua criou pela primeira vez um ser híbrido entre humano e macaco. O avanço faz parte de seu projeto para transformar animais de outras espécies em fábricas de órgãos para transplantes, segundo confirma ao jornal El País sua colaboradora Estrella Nunes, bióloga e vice-reitora de pesquisa na Universidade Católica de Múrcia, UCAM. Universidade Católica só no nome, evidentemente. A equipe de Juan Carlos Ipsua alterou geneticamente os embriões de macacos, desativando genes essenciais na formação dos órgãos dos animais, e em seguida implantou células humanas apropriadas para gerar qualquer tipo de tecido dos embriões. De acordo com o jornal espanhol, o ser híbrido formado durante os experimentos só não chegou a nascer porque os pesquisadores interromperam a gestação. Os resultados são muito promissores, afirma Nunes. Os autores não deram mais detalhes porque estão à espera de publicá-los em uma prestigiosa revista científica internacional. Então vejam vocês como é que funciona esse gigantesco absurdo. Bom, isso aí é a teoria do darwinismo social, aquela teoria do super-homem nietzschiano que acabou culminando no nazismo, na sua potência muito maior hoje em dia, dentro dos estados laicos, dentro das democracias liberais e também dentro do poderio da China. Então eles utilizam de ambos os sistemas, ambas as coisas. As revistas científicas internacionais acabam proliferando dentro das democracias, dentro dos estados liberais, mas essas coisas muitas vezes são feitas dentro dos estados totalitários como a China, como a Rússia, como entre outros países aí que muitas vezes utilizam disso como estratégia de controle. Se nós pegarmos a antiga União Soviética, por exemplo, quando os neomarxistas começaram a ver que eles deveriam realmente derrubar o cristianismo dentro do Ocidente através da perversidade, através da subversão, através da libertinagem sexual, através da era New Age e através de toda a porcariada, né, lumpen proletária, Stalin, por exemplo, nos anos 20, ele não deixou que essas coisas se proliferassem lá na Rússia. Não deixou que essas coisas se proliferassem na União Soviética. Stalin mandou esses intelectuais fazer todas essas ideias no Ocidente. E no Ocidente eles encontraram uma boa preparação, né, e encontraram bons financiamentos dos metacapitalistas ocidentais, das grandes fundações norte-americanas ocidentais, globalistas, porque isso realmente subverte toda uma civilização e faz com que esses grandes oligopólios obtenham poder, principalmente a indústria farmacêutica, em que essas coisas se encaixam muito bem. Lembrando que as fundações Rockefeller, nesse caso, são pioneiras.
As fundações Rockefeller, no caso da indústria farmacêutica, são pioneiras. E eles financiam em muitos tipos de estudo dentro das universidades, que é de onde saem essas coisas, e também essas matérias são colocadas logo, né, como um germe ali, né, como realmente para proliferar nas escolas, no ensino médio, no ensino infantil. Então as crianças, o adolescente, o jovem, acaba saindo das faculdades, das escolas, já com esse pensamento de transformar o ser humano, transformar o mundo. Isso é muito bem relatado nesse livro aqui, né, Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. E não raras vezes, pessoas vêm conversar comigo para eu poder aqui divulgar as denúncias que me fazem, mas sem citar o nome. Muitas vezes as pessoas pedem para não citar o nome. Pessoas que trabalham na rede pública de educação, que falam que realmente existem seminários, existem eventos, muitas vezes mensais dentro das escolas em que eles trabalham, em que essa coisa de educação revolucionária, essa coisa de educação para transformar o mundo, essa ideia socioconstrutivista, Paulo Freireana, que também vem aí, bebe da fonte de Vygotsky, Piaget e tudo, os consensos globais de educação moderna, utilizam para que essa mudança de mundo, para que esse processo revolucionário de um novo homem, um novo Estado, um novo sistema seja unificado nesses órgãos como a ONU e como também validados por esses grandes cientistas de renome, por revistas científicas internacionais, onde eles formam esses determinados consensos cientificistas inquestionáveis. Então, quer dizer, a ciência moderna e pós-moderna tem efeito de dogma. Eles são inquestionáveis, eles são deuses imanentes que, quando eles estudam uma determinada coisa e fazem esse tipo de experimento absurdo, esse tipo de quimera gnóstica e pagã, eles são inquestionáveis. Eles são inquestionáveis. E eles detêm aí diversos meios de ação estatais e privados para que esses estudos continuem e para que eles possam fazer e encarem isso como um avanço da ciência. Encarem isso como um avanço cientificista, encarem isso como realmente como se eles estivessem no poder, através dos consensos, como dito, e através dos grandes financiamentos de globalistas. Então isso é uma forma, e será daqui em diante, dos anos que se seguem, uma grande forma de controle social, uma grande forma de controle psíquico, uma grande forma de controle psicológico, uma grande forma de convencimento até para que, como sempre, eles manipulem as massas para que as massas peçam esse tipo de mudança. É aquela velha regrinha de três globalistas, né? Eles inventam um problema, divulgam o problema e dão a solução para o problema. Existem muitas doenças, existem muitos males no ser humano. O ser humano é uma má criação. Né? A nossa matéria, ela é má, a nossa matéria ela é presa. Então, através de um conhecimento, a nossa matéria será liberta. Então, nós, através de um conhecimento místico, através de um conhecimento científico, aí junta-se aí um pensamento panteísta com um pensamento gnóstico, de que a libertação da matéria virá através de um conhecimento, e esse conhecimento poderá mudar toda a humanidade, e esse conhecimento dará então uma felicidade intramundana. É o velho gnosticismo, mas agora com muito mais sofisticação, com muito mais sutileza, com nomes de ciência, e essa ciência com efeito de dogma, não é? Inquestionável. É isso. Então é isso que está acontecendo. Esse é o avanço do movimento revolucionário. E esse tecnicismo e esse liberalismo, ele é muito bem financiado pelo livre mercado, tem uma demanda para tanto, e muitos racionalistas que colocam a absolutização da razão acima de tudo, que não vem a questão da transcendência, que não vem a questão do bem comum, que não vem nada disso. Isso está sendo disseminado tanto nos grupos que vocês entendem como esquerda ou direita, que apoiam esse tipo de coisa. Um apoia por causa de uma questão de longevidade do ser humano, porque não há mais transcendência, encaram como uma coisa boa que para ajudar aí a dinâmica humana. E outros encaram realmente por uma tara que tem pela ciência, né? Porque se não há transcendência, não há
a vida após a morte, não há imortalidade da alma, só há este mundo aqui. Então nós precisamos fazer o máximo possível para nos libertarmos do mal. E para nos libertarmos do mal requer um conhecimento científico, técnico, que esteja em toda a natureza, que esteja em todo o universo, e que isso servirá para que nós possamos ter aqui na Terra, no aqui e agora, o paraíso. Então vejam que esse pensamento revolucionário está agora com novas caras, com novos dimensionamentos, com novas pessoas e novos financiamentos. E isso será mais uma tentativa de criar um império globalista em nome do transhumanismo, em nome do avanço humano, em nome do avanço da ciência. Isso será feito, saibam vocês, nos anos que se seguem, como uma grande forma e um grande meio de controle. Tá certo? Saibam vocês. Isso podem chamar de teoria da conspiração aqui, esse tipo de absurdo, mas isso será feito, já está sendo feito, e está em fase de discussão muito acalorada e muito acelerada dentro das academias globais, tá certo? Então é isso, gente. Fica esse comentário aí neste vídeo. Peço que inscrevam-se aqui no meu canal, visitem meu Apoia-se, sigam-me no Twitter, Facebook. Até os próximos vídeos e fiquem com Deus.